Olá, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aí dando início a uma nova série do nosso canal Gustavo Marques Cristo e o Reino. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e também, depois que você assistir esse vídeo, essa primeira parte dessa série, que você aí possa nos ajudar, deixando o seu like, deixando o seu comentário e principalmente que você possa aí também compartilhar com outros irmãos, com amigos, familiares, para que também essas pessoas possam aí desfrutar do conteúdo, né? Ou dos conteúdos que temos aqui no canal. Queridos, eu quero, como sempre tenho feito até aqui no nosso canal, de falar de coisas que estão realmente queimando, né, no nosso espírito, de coisas que estão queimando no nosso coração, no meu coração diante do Senhor. Então, como eu já falei num outro vídeo, né, vocês sempre vão me ver ministrando algo que eu talvez não tenha alcançado na sua plenitude, mas com certeza vocês vão me ver ministrando algo que eu estou ali no trilho, no caminho, em busca dessa realidade, dessa plenitude na minha vida. Então, assim como tantos outros assuntos que nós temos aqui no canal, eu quero começar uma série, creio que em 3 partes também, 3 vídeos. Eu quero falar um pouco sobre o verdadeiro avivamento, né? Muito se fala, né, sobre avivamento. Existem muitos conceitos da palavra avivamento. Eu não quero aqui entrar nesse detalhe, pelo menos nessa primeira parte do vídeo. Eu quero me deter aqui fora do conceito, depois nós podemos falar um pouco do conceito, do que quer dizer a palavra avivamento, avivar, né? Da onde que vem essa palavra, o que ela quer dizer para nós. Mas fato é, queridos, que avivamento é para a igreja do Senhor Jesus, que precisa ser avivada, né? Como diz o famoso texto de Abacuque, aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua casa, aviva o teu povo, aviva os teus filhos, a igreja. Então, queridos, eu quero ler alguns textos nesse primeiro vídeo que muito tem me ajudado a entender o verdadeiro avivamento. E um dos textos que tem me impactado de uma forma tremenda, queridos, é o texto que nós vamos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Diz assim, versículo 7 em diante: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial, fora do barulho, fora do tumulto, fora das vozes, dos ecos, dos ruídos que esse nosso cotidiano muitas vezes proporciona. Isso é algo tremendo aqui que nós já aprendemos aqui, estamos aprendendo aqui já logo no início desse texto. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Ou seja, quando ele entrava na tenda, a nuvem descia e Deus falava. Aleluia! Aqui nós já vamos ter um bom entendimento do que realmente é avivamento, queridos.
Aí vai dizer assim, versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aleluia! Queridos, nessa primeira parte aqui desse vídeo, esse é um texto que tem me impactado nesses últimos dias, porque fato é, queridos, que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, na sua carta a Timóteo, ele fala de um período de apostasia. E Paulo diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e que vai haver um esfriamento na fé dos filhos de Deus. Vai haver uma apostasia. Apostasia é abandono. Apostasia é perder o fôlego, é perder o calor do Espírito, é perder a comunhão com Deus, é deixar certas coisas nos desviar da rota, nos tirar da presença de Deus. Então eu quero ler esse texto de Paulo a Timóteo e nós vamos ver aqui o detalhe da palavra que ele diz. Ele diz assim, ora, capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ora, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus afirma, é o Espírito de Deus que afirma isso, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, veja bem, queridos, a seriedade desse assunto. E nós, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, queridos, já deixei isso bem claro, esse entendimento, que na verdade, nessa altura do campeonato que nós estamos, final do ano de 2022, quase entrando aí no ano de 2023, nós já temos visto essa apostasia de perto, queridos. Nós já estamos vendo essa apostasia não longe de nós, mas dentro dos do nosso contexto de igreja evangélica, digamos assim. Dentro das nossas comunidades de fé, nós já temos visto essa apostasia pertinho de nós. Já na vida de líderes, na vida de irmãos, na vida de ministros, que já não estão queimando mais. Já sabe aquele fogo, como diz Apocalipse, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Só que, queridos, Jesus não é apenas o nosso primeiro amor, ele é o primeiro e último amor nosso. Porque se Jesus não é o teu primeiro e último amor, alguém está tomando conta do teu coração. Alguém está ali tomando o lugar de Cristo no nosso coração. Então, queridos, nós já estamos presenciando essa apostasia de irmãos nossos, líderes, pastores, apóstolos, profetas, ministros da nova aliança, igrejas que, quando você entra nela, a frieza na adoração, há uma frieza na oração, há uma frieza nos relacionamentos, primeiramente com Deus e depois entre nós, há uma frieza imperando, pairando na vida cotidiana da igreja evangélica. Então, queridos, eu quero aqui focar nessa primeira parte desse vídeo, falando sobre avivamento, que eu não consigo
eu não consigo perceber, entender, eu não consigo visualizar outro tipo de avivamento que não comece por nós, que comece em nós, fazendo a chama de amor por Jesus queimar novamente, fazendo a chama de amor pelo Espírito de Deus queimar novamente dentro do nosso coração, fazendo o nosso amor pelas Escrituras queimar novamente. Eu não consigo conceber avivamento sem vida devocional. Sem essa vida aqui que esse grande líder de Deus, que foi escolhido para liderar e tirar o povo de Israel do Egito, liderar, né? Porque quem tirou foi Deus, foi o Senhor Jesus que tirou o seu povo do Egito. Moisés apenas foi um instrumento, o líder ali. E nós vemos na vida desse líder, queridos, nós vemos um homem, como nós lemos no versículo 7, que ele tinha o costume. Isso era uma rotina na vida de Moisés, sair do arraial. Primeiramente, sair do arraial, sair para longe do barulho. Automaticamente, quando eu leio esse texto, queridos, eu lembro de Jesus lá no capítulo 6 de Mateus. Vamos lá? Vamos ler aqui, é muito interessante isso. Longe do barulho. Vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Queridos, o que eu aprendo aqui com esse texto, associando ele a Moisés armando a sua tenda lá no deserto, para ter comunhão com Deus? Moisés, obviamente, tinha uma vida, um encargo público de liderar o povo de Deus, de tratar de todas aquelas mazelas, daquelas nuances, todas do povo de Deus, uma responsabilidade terrível. Ele precisava do poder de Deus, ele precisava do milagre de Deus, ele precisava da presença de Deus, gente. Porém, a vida pública de Moisés, o encargo público que todos viam, a autoridade dele como líder, o cajado na mão, o cajado que ele bateu as águas e as águas se abriram no Mar Vermelho, toda a autoridade, toda a intimidade de Moisés, ela era originária, a fonte dela era o secreto. Por isso que eu gosto muito do texto que nós lemos em Mateus capítulo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e em secreto orarás a teu pai que te vê em secreto. Queridos, nós, por exemplo, eu exerço um ministério profético, né? Sou um profeta de Deus, tenho um encargo profético, eu tenho um encargo pastoral, eu tenho um encargo mestral. Querido, se eu não tiver vida com Deus, se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não tiver vida no secreto, eu não estou aqui falando de geograficamente, né, fechar a porta ali, tem que ser lá no meu quarto, não. Pode ser aqui no meu escritório na igreja, pode ser em casa, pode ser de madrugada, pode ser na sala, mas tem que queimar. Nós estamos sendo chamados por Deus para queimar diante dele. Isso é maravilhoso, queridos. Então, aquilo que as pessoas vão ver de nós no público deve ser derivado, originário da nossa vida privada com Deus, da nossa vida de intimidade com o Senhor. E Deus tem trazido ao meu coração, queridos, esse encargo profético.
Nós precisamos voltar a ser um povo de intimidade com Deus. Nós precisamos ser um povo avivado. Só que esse povo avivado é aquele que tem a vida de Cristo, a vida do Espírito. Meus irmãos, eu não consigo conceber alguém ou pessoas de igreja que querem viver um avivamento, que querem viver o sobrenatural de Deus sem ter intimidade com a palavra de Deus, sem ter devocionais. Coisa linda desse texto, queridos. Coisa linda. Eu quero só aqui fazer uma ressalva, uma notinha aqui de rodapé no texto que nós lemos. Jesus ensinou aquilo para os discípulos lá em Mateus, como se deve orar. Por que ele ensinou? Porque ele praticava aquilo. Se você lembrar aí, Jesus ele se retirava de madrugada para os montes, longe da multidão, antes da demanda do dia a dia, antes da demanda dele, do ministério, cura, libertação, milagres, aconselhamentos, ministrando o evangelho do reino na terra. Antes dessa vida pública, Jesus tinha a vida secreta com o Pai. Por isso que ele ensinou isso para os discípulos, para os apóstolos. Porque nós só podemos ensinar, queridos, aquilo que nós praticamos. Bem, dada essa notinha aí de rodapé, eu quero voltar aqui para o texto e eu finalizo aqui essa primeira parte. Moisés, então, costumava, era um estilo de vida, né, de devoção a Deus que Moisés adotou. E todo o povo, como diz o texto até o versículo 11, quando via Moisés fazendo isso, essa atitude de Moisés entrar na tenda, a coluna de nuvem descer e a voz de Deus falando com Moisés, inspirou cada família a ter também, a se colocar, versículo 9, uma vez Moisés dentro da tenda, olha que lindo, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava a Deus. Moisés, me permita, Moisés foi um líder ali, nesse caso aqui específico, um líder que ele encontrou o lugar do avivamento, aquela tenda, fora do arraial, fora do barulho, fora dos ruídos desse mundo, dessas vozes, tantas vozes ao nosso redor. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos, nesse tempo do fim, as portas da volta de Jesus. E Moisés foi um líder que ele inspirou toda a congregação de Israel, todo o arraial, cada um, à porta da sua tenda. Então eu, lá na minha casa, queridos, eu tenho que produzir o avivamento. Eu tenho que cooperar com o avivamento. Eu tenho que promover, eu tenho que ser um instrumento de promoção do avivamento, do verdadeiro avivamento. E isso faço eu, a minha esposa Érica e a minha filha Catarina, todos os dias, de manhã e à noite, no começo do dia e no final do dia. Todo o povo foi levado. O avivamento começa dentro da tenda de cada um de nós, queridos. É dessa forma que eu quero finalizar e chamar a sua atenção para esse primeiro vídeo dessa série. Não perca, compartilhe com os seus irmãos, com seus líderes, compartilhe na sua comunidade de fé. Não deixe de deixar o seu comentário, o seu like, para que nos ajude ao crescimento desse canal, que tem como objetivo, eu sempre falo, a edificação dos santos, o corpo de Cristo que é a igreja, para a obra do ministério. De certa forma, eu quero ser usado para que líderes, ministros, irmãos sejam capacitados pelas Escrituras, através das Escrituras, a refletirem a imagem e semelhança de Cristo na igreja, na terra, na vida delas. Então, queridos, que a nossa casa, o avivamento não começa na igreja, no prédio.
O avivamento começa nos nossos lares, começa por mim, com a minha esposa, com a minha filha, começa nos lares, adorando ao Senhor, tendo uma vida de devoção ao Senhor, uma vida, como eu tenho falado, de contemplação. A igreja precisa ser uma igreja contemplativa, com os seus olhos contemplando a beleza do Senhor Jesus, o nosso Cristo. Amém? Eu finalizo então esse primeiro vídeo e espere aí a segunda e a terceira parte nos próximos dias. Eu vou dar continuidade a esse assunto tão relevante, queridos. Um assunto extremamente relevante nos nossos dias, em face à apostasia, como eu falei, que nós já estamos presenciando. Não de gente saindo da igreja, não é essa apostasia do tempo do fim, mas é de gente se desviando dentro da própria igreja, esfriando na fé e não queimando mais de amor por Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.